Nessa noite, nós vamos iniciar uma nova série de estudos sobre frutos dignos de arrependimento, amém? E eu quero convidar você nessa noite a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelos, um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vamos ler juntos esse aqui? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 12. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Vamos ler juntos, irmãos. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Glória a Deus. O outro texto que eu quero ler com você está lá em Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Agora todos vamos ler juntos. Não eram. Eu vou lá afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém? Vamos lá. Nós queremos, então, trabalhar nesses dias sobre frutos dignos de arrependimento. Nos últimos dias, a gente trabalhou sobre fruto do Espírito Santo. Então, hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito de frutos dignos de arrependimento. E eu quero fazer uma introdução, em primeiro lugar, falando da palavra arrependimento. Arrependimento, irmãos, é uma doutrina fundamental. Por que doutrina fundamental? Vocês sabem quantas doutrinas fundamentais a Igreja do Nazareno tem? Olha aí, ó. Bom Nazareno. Quem mais sabe disso? Os alunos do pastor Geomir, né? Os alunos da escola dominical sabem. Doutrinas fundamentais, irmãos, são as bases da fé. Você tem que saber, toda igreja séria tem doutrina fundamental.
Não é privilégio nosso. Toda igreja séria, toda igreja que segue a palavra, ela tem um corpo doutrinário, que chamamos de doutrina dos apóstolos. A gente vai olhar lá para Atos e a gente vai ver que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? São as doutrinas fundamentais. Quais são elas, pastora? São 16 regras de fé que a Igreja do Nazareno adota. E isso você vai ter que aprender, sabe por quê, irmãos? Porque disso aqui depende a tua caminhada em Deus. Abra lá Oséias. Eu não entrei ainda na mensagem, mas vou ter que falar isso para você. Porque se tem uma das coisas urgentes desse tempo, irmãos, é a gente se aprofundar na palavra. Oséias 6, versículo 3 e o versículo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém, irmãos? Agora preste atenção nesse versículo aqui. Vamos ler juntos? Eu sei que com máscara é difícil, mas vamos ler? Pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Vamos contemporaneizar isso. O que é que o Senhor quer nesse tempo? Ele quer que a igreja seja um agente de misericórdia e de bondade. Mas Ele quer mais do que você está aqui, que você conheça Ele. Se o teu irmão, ou aliás, se o teu amigo, lá na rua, perguntar quem é Deus, você sabe falar? Ah, Deus é uma energia. Deus é não. Você tem que saber quem Deus é. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber. Por que você toma a Santa Ceia? Por que você batiza com água? Por que você precisa ser batizado com o Espírito Santo? Você tem que saber. Uma das coisas que o apóstolo Pedro vai falar, ele vai dizer assim, que quando alguém perguntar a razão da nossa fé, nós devemos saber dizer e responder. Entende, irmãos? Então, nós não podemos ser rasos. O Senhor nos chama a prosseguir e conhecer o Senhor. Para que nós, nesse tempo terrível que a gente está vivendo, a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Mas vamos falar de arrependimento. O que é arrependimento? Primeiro, é uma doutrina fundamental. Por quê, irmãos? Porque sem arrependimento, a fé salvadora não é gerada. Ih, pastor, do que você está falando? Vamos lá para Atos, no capítulo 3, versículo 19. Vamos ler? Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, irmãos, nós precisamos nos arrepender para que os nossos pecados sejam cancelados. Mas o que ele tem a ver com fé salvadora? Jesus falou, João falou, Pedro vai falar. Ele diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é fé salvadora? O que isso quer dizer? Que muita gente tem fé, né? A gente diz assim, nossa, tem ali, você pode dizer assim, tem um católico que tem muita fé, tem um espírita que tem muita fé. É ou não é, irmãos? Mas nós chamamos isso de fé nula. Porque a única fé que salva é a fé em Jesus Cristo. E quem gera essa fé salvadora para salvar e perdoar pecados é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, faz com que eu me arrependa dos meus pecados e então, pela fé em Jesus Cristo, através de uma confissão de fé, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que vivi uma vida totalmente errada, totalmente desconectada de Deus, uma vida onde todas as coisas me pareciam normais, e a partir daquele momento eu me arrependo, ou seja, eu começo a sentir
dor pelos meus pecados, a minha mentalidade em relação aos pecados começa a mudar. Por exemplo, se eu era uma pessoa perversa, aquilo já começa a me incomodar. Se eu tinha problema de roubar, eu já me entristeço, não posso mais fazer. Se eu tinha problema com prostituição, eu não quero mais. Se eu tinha problema com pornografia, eu não quero mais. Por quê? Porque o arrependimento, ele é essa mudança de mente em relação ao pecado. O que era normal antes, agora não é mais. Por quê? Porque me afastava de Deus. Então, o arrependimento, só o arrependimento produz isso. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Nós precisamos entender isso. Então, por isso que hoje tem muita gente na igreja que continua com a vida do mesmo jeito. As pessoas dizem assim, mas o cara lá não está indo na igreja? A irmã lá não começou a ir na igreja? O que aconteceu que não mudou nada? Porque ela mudou de religião, mas ela não se arrependeu. Ela não se arrependeu. Ela continua pensando da mesma maneira que ela pensava antes. Só que aqui é legal, é gostoso, ela encontrou um grupo social. Irmãos, a igreja não é um ambiente. Olha, vocês acham, irmãos, que será que você frequentaria a igreja de João Batista nos dias de hoje? Olha como é que ele ia saudar vocês. A gente tem mania de chegar aqui e dizer assim, paz do Senhor, amados, queridos. É bom estar com você. Olha para o seu irmão e diga para ele como ele é importante para você, né? A gente faz assim, faz ou não faz, irmãos? A gente estuda para fazer uma liturgia que as pessoas fiquem felizes, né? Porque a palavra liturgia significa serviço para o povo. Então a gente pensa assim, vamos fazer um culto onde as pessoas se sintam bem. Mas a igreja do João Batista, vamos lá para o texto de Mateus capítulo 3, olha como é que esse pastor aqui tratava o povo. Presta atenção como é que era a abertura do culto do pastor João Batista. Vamos olhar como é que era a abertura do culto, tá? E a Bíblia fala que ele estava no deserto e que as multidões iam para ver João Batista. Mas olha como era a abertura do culto. Sabe aquela que a irmã veio com aquele sorriso dela, o sorrisão da Marli, né? A paz, meu irmão, né? Não. Quando começava o culto, ele, olha só, olha a coisa forte. Vendo ele, porém, os saduceus, os fariseus, que vinham ao batismo, porque os fariseus e saduceus queriam ser batizados. Como é que ele fazia a abertura do culto? Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Pensa você chegando aqui, né? Aí você diz assim, nossa, eu vim da minha casa para esse culto e a pastora me chama de raça de víbora. Pois é, pois todo mundo ia lá naquele culto para ouvir que era uma víbora. Quantos entendem? Então eu acho que essa igreja aqui, ela não teria ibope. Essa igreja aqui não ia crescer. Porque hoje, irmão, basta a gente chamar a atenção de um crente na igreja, a gente vira víbora. Entendeu? Mas naquele tempo, queria participar do culto do João Batista, era culto de multidões. Lucas vai falar que o culto de João Batista era um culto com multidões, gente. Ele não vai especificar fariseu e saduceu. Ele vai dizer que tinham multidões. Porque, na verdade, nós hoje vemos que esse discurso do arrependimento é um discurso esquecido. A palavra arrependimento no grego, ela significa mudança de mente, que quer dizer metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Mudança de mente. A mente, irmãos, quando a pessoa se arrepende, é como eu falei, ela muda em relação ao pecado. A pessoa, ela compreende que a maneira como ela vivia era errado. Que as coisas que ela gostava talvez não sejam as coisas que Deus queira que você goste. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Augusto Nicodemos, e
e ele contou que ele era assaltante de mão armada. Vocês já viram o testemunho dele? Não dá para imaginar, né? Mas ele era assaltante de mão armada. Aí quando ele se converteu, ele já aceitou Jesus e ele já recebeu a chamada para ser pregador. Então assim ele avançou muito rapidamente no Senhor. E ele pediu perdão a Deus por tudo que ele fez, ele pediu perdão ao Senhor por tudo que ele realizou. E ele era tão terrível que ele conta que ele ia nos restaurantes e ele fazia um pedido, comia, e aí quando terminava ele pedia mais uma coisa. Quando o garçom vinha, ele já tinha ido embora. E ele assaltou um posto de gasolina. E quando ele se converteu, ele não conseguia pregar sobre Zaqueu, porque ele lembrava que ele tinha roubado e que ele não tinha restituído. E aí o que ele fez? Ele vendeu um carro dele, juntou dinheiro e ele foi pagar para todos esses que ele havia cometido o erro. Ele chegou para o dono do posto e o pai dele falou para ele: meu filho, você pode ser preso. Ele falou: não, pai, eu prefiro ser preso, mas eu quero fazer o que é certo, eu quero ter a minha consciência limpa. E ele vendeu aquele carro, ele perdeu um carro para Jesus, mas ele ganhou uma consciência limpa. Isso é fruto de arrependimento. Isso é gente que verdadeiramente deixou o pecado. Isso é gente que entendeu que às vezes o comportamento é errado. Ele fazia coisas erradas. Agora o que eu posso falar de mim, irmãos? Eu vou falar da minha vida. Eu me converti, eu vim para a igreja muito menina, eu não tive discipulado, então eu era aquela pessoa que eu vinha na igreja e fazia a minha vida cristã era uma vida religiosa. Eu vinha na igreja uma vez por semana, mas eu não tinha vida com Deus fora da igreja, né? E assim foi, durante alguns anos. Eu era jovem ainda, e eu gostava de dançar. Então o que eu fazia? Eu ia para o culto, terminava o culto, olha a cara de pau da pessoa, e eu ia dançar. E tal, no outro culto, tudo bem. Um dia eu já contei isso num congresso, eu vou contar aqui. Eu fui num culto e tinha um irmão, que é irmão do pastor Palmiro, e ele ministrou uma palavra sobre Sansão e Dalila. E naquele culto que eu estava, ele disse assim: olha, Sansão foi dali lá, até que ele se perdeu. Naquele dia, com aquela simplicidade dele, lógico, Dalila era uma mulher, mas o que ele quis dizer foi: Sansão foi dali lá, até que ele se perdeu, né? Ou seja, se Sansão tivesse ficado no propósito dele, ele teria mudado. E quando ele pregou aquela palavra, irmãos, o Espírito Santo tocou meu coração. Ele disse: eu não quero mais que você vá dançar. E eu fingi que não entendi. Você já veio num culto onde Deus pediu alguma coisa para você, você fingiu que não entendeu? Aí, irmãos, eu fui dançar lá no Paraná Clube, que era Pinheiros, eu e o Emerson, tá? Porque a gente já era, ele não pode dizer que eu estava pecando sozinho, ele pecava junto. E a gente dançando no meio da pista. Uma hora eu parei e falei: o que nós estamos fazendo aqui? E o Emerson falou: foi ou não foi, Emerson? É mesmo, o que a gente... Nunca mais, irmãos, acredite você ou não, eu estudei anos de balé. O Emerson ia me buscar, eu fazia dança moderna, balé clássico, lá no Teatro Guaíra, das 9 às 11h30. Eu amava dançar. Irmãos, hoje nem para o lado eu vou. Por quê? Porque o Senhor tirou, era o que me separava dele, irmãos, entende? Para algumas pessoas, Deus pode pedir para você que você largue o teu vício, que você largue o videogame, porque isso rouba muito tempo de você, que você largue alguns amigos, que você largue algumas coisas que te afastam de Deus. Agora, se você não entende isso, irmãos, o Espírito Santo não trabalhou na sua vida ainda. Se você acha que não tem duas coisas que estão destruindo o crente nesse tempo, irmãos, é nada a ver, e eu não acho que é bem assim. Eu não concordo. Eu acho, irmão, eu falei aqui num culto e vou repetir. Eu quero que você chegue no céu, amém? Então, se você não quiser ir para o céu,
eu tenho certeza que existe igreja que vai te levar para algum lugar, mas não vai ser o céu. E lá você não vai ouvir nada do que eu estou falando aqui. Tem, existe. Existe igreja onde pode tudo, irmãos. Pode. Existe igreja onde você pode estar com a vida toda torta aqui no altar, mentira, engano, errado e tal. Porque eu pedi para Deus, eu disse, Senhor, eu estou liderando um povo. No altar vai subir quem o Senhor quer. E se tiver que tirar, eu vou tirar. E não vou ser responsável pelo sangue de ninguém. Então, irmãos, perfeito nenhum de nós é, inclusive eu não sou. Mas eu estou caminhando para ser. Eu luto com a minha carne todo dia. Eu choro. Quando eu penso em ficar chateada com alguém, eu já confesso o meu pecado para um outro alguém que eu peço para orar por mim. Ora por mim, porque eu estou azeda com fulano. Mas eu não deixo aquilo virar um problema na minha vida. Eu já quero resolver logo, irmãos, porque eu quero ter comunhão com Deus. Porque se você não se arrepende, você perde a tua comunhão com Deus. Arrependimento, irmãos, ele muda a nossa mente em relação ao pecado. A pessoa compreende que ela tem que mudar hábitos, ela tem que mudar situações. Ela sabe que aquilo, mas é tão difícil, pastor. Mas se o Espírito está trabalhando no teu coração, ele está te capacitando. Segunda coisa, irmãos, o arrependimento, ele gera tristeza por causa do pecado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, ele diz que existem 2 tipos de tristeza. Eu vou ver se o Renato acha para mim um videozinho que chama-se Lições de Guardanapo, Arrependimento. Aí você pode colocar a hora que você achar. 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Existe uma diferença entre arrependimento e culpa. O verdadeiro arrependimento nos leva a mudar de opinião, mudar de pensamento e não permite que a gente se sinta culpado. Mas o remorso não. Você fica triste, mas você não consegue reagir. Queria que você visse esse vídeo rapidinho. Ele é bem rápido, mas é bem explicativo. E aí, gente boa, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é uma tristeza e o remorso também é uma tristeza. Então, qual é a diferença? O arrependimento é uma tristeza por causa do pecado ou por causa do erro, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que é uma ofensa contra Deus. Já o remorso é uma tristeza pela consequência do pecado. Essa é a definição. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um vizinho, mas eu odeio o meu vizinho. Eu não aguento o meu vizinho. Eu resolvo então ter uma ideia magnífica, matar o vizinho e fugir e morar no Paraguai. Então, eu saio e começo a fugir para o Paraguai naquela corrida toda, mas eu sou pego e eu vou para a prisão. Na prisão, você vem me visitar. E eu estou sentado numa cadeira com as 2 mãos no rosto, chorando. Ai, que besteira que eu fiz, que besteira que eu fiz. Aí eu pergunto, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza, mas é arrependimento ou é remorso? Eu estou sentindo tristeza porque eu matei alguém ou estou sentindo tristeza porque eu fui preso? Ou seja, se eu não fosse preso, eu estaria feliz lá no Paraguai, feliz de ter me vingado do meu vizinho. Bom, esse tipo de conceito se aplica a muita coisa.
O aluno, por exemplo, não estudou, mas ele só fica triste quando ele não passa no exame. Tá vendo? Não estudar é o erro, mas ele só está triste pela consequência. Ou então nós estamos dirigindo e nós passamos pelo semáforo vermelho, mas quando a gente leva a multa, aí sim nós ficamos tristes. Isso é remorso e não arrependimento. Ou, por exemplo, na vida profissional, o chefe de telefone diz: você já fez o relatório? Você fala: estou quase terminando. Como você está quase terminando, ele pega, sai da sala dele, vai lá na sua sala e fala assim: termina aí que eu preciso levar. Mas na verdade você nem começou. Então você está triste porque você foi pego, não porque você deixou de fazer ou mentiu. E na parte moral também é a mesma coisa. O cara faz sexo antes do casamento, mas aí ele só fica triste quando a menina está grávida. Se ela não ficasse grávida, ele continuaria errando do mesmo jeito e ofendendo a menina, a Deus, ao rapaz. Mas como ela ficou grávida, então aí existe essa tristeza toda. Tá vendo? A nossa tendência é sempre ter o remorso pelas coisas que fazemos e não um verdadeiro arrependimento. Um caso que tem na Bíblia é de Pedro e Judas. Pedro diz lá em Mateus 26, 75, quando o galo cantou, ele chorou amargamente, chorou amargamente. Ele sentiu tristeza. Como é que nós sabemos que foi a tristeza verdadeira? Que é o arrependimento. Porque depois ele mudou. E Judas? Judas, alguns versículos para baixo, em Mateus 27, versículo 3, diz que ele, tocado de remorso, ele procurou os sacerdotes. Agora, o sacerdote poderia ter usado aquela tristeza inicial dele para levá-lo ao arrependimento, mas os sacerdotes não estavam nem aí. E o que aconteceu? Ele se matou. Então, o remorso sempre conduz a um erro maior. Ele conduz a gente à morte e, em termos espirituais, à morte eterna. Por isso, Pedro, esse mesmo Pedro que se arrependeu, ele escreveu num dos sermões dele, ele falou o seguinte, e diz lá em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos imaginar o seguinte, você está tocando a tua vida normalmente rumo à perdição, né? A sua vida normal sem Deus. Mas aí alguém lhe fala de Jesus. Jesus que morreu na cruz, Jesus que entregou a sua vida para tirar você dessa vida que você está vivendo. E aí você escuta aquilo, aquela luz de Cristo bate em você. O que Deus pede de você? Primeiro existe um ponto chamado arrependimento. Depois existe uma curva chamada conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Você tem que virar a sua vida para Jesus e passar a viver para Jesus. Bom, esse conjunto de arrependimento e conversão é uma coisa só. A Bíblia chama isso de novo nascimento, o início da nova vida com Cristo. Bom, deu para entender? A gente se vê de novo por aí, numa outra lição de guardanapo. Foi desenhado, né? Então, gente, arrependimento e remorso são coisas distintas. Eu não vou gastar aqui para explicar, porque foi muito claro, certo? Mas o que a gente precisa entender, irmãos, é que não adianta sentir tristeza, a gente precisa mudar a atitude. E se existe uma coisa que está acontecendo muito hoje no nosso meio, é remorso. Se a pessoa ela não for pega no pecado, ela não confessa. Porque um dos frutos do arrependimento, digno de arrependimento, é a confissão. E a confissão ela é gerada por uma tristeza, porque a gente sabe que fez coisas erradas. Então a gente confessa, não é aquilo que se fazia na outra igreja, que você vai num padre e confessa. Você fala com Deus, Senhor, pequei contra o Senhor. Certo, irmãos? Cada um aqui que vai estar pregando vai falar especificamente de um desses assuntos, ok? Mas o arrependimento ele é algo gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai falando, não faça isso, está errado assim. Você está com raiva de fulano por quê? Porque é meu direito. Você não muda essa atitude por quê? Porque é meu direito. Meus irmãos, o arrependimento gerado pelo Espírito Santo, ele nos convence.
ele traz convicção de que não está certo. O Espírito Santo trabalha trazendo luz para a gente, mostrando coisas que nós muitas vezes achamos ser certo, mas que para Deus estão erradas. Por que o mundo julga a igreja hoje? Abra lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. O mundo julga a igreja porque a igreja não faz um julgamento de si mesma. Ele diz aqui, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Você já observou as redes sociais de muitos cristãos de hoje em dia? Que igreja virou lugar de julgamento? Já ouviram isso? Eu parei de ir naquela igreja porque lá todo mundo me julga. Às vezes não é que está julgando, irmãos. Às vezes não é porque está julgando você. Às vezes é porque aquela igreja, ela está de alguma forma tentando alertar você de que o jeito que você está vivendo é errado. E as pessoas ficam feridas, porque se elas julgassem a si mesmas, elas não seriam julgadas por ninguém. Elas tomam a Santa Ceia continuando fazendo coisas erradas. Quando eu falo de coisa errada, irmãos, eu não estou falando de coisas que você acha ilícita. Existem muitas formas de você cometer erros, muitas, em pequenas coisas. Quando Deus pede para você abaixar teu tom de voz, quando Deus pede e você não faz, quando Deus pede para você ser mais generoso e você não faz, isso ninguém vê, só você sabe. Quando você fica fazendo corpo mole, por exemplo, para vir na igreja num domingo, quero falar algo para você, irmãos. Domingo é o dia do Senhor. Ele não pode ser negociado. É o dia do Senhor. A gente julga às vezes as outras religiões porque guardam o sábado, mas nós não guardamos o domingo. Nós usamos o domingo para trabalhar muitas vezes. Nós usamos o domingo para fazer as coisas que nos agradam. E agradar a Deus fica em que ordem? Em que ordem da nossa vida? Porque o povo de Israel, na sexta-feira, às 5 da tarde, eles começam a se preparar para viver o Shabat deles. Eles já arrumam a casa, os filhos arrumam as malas, porque eles passam o fim de semana na casa dos pais. E então, 4h30 já está Israel, já está parada. E eles pegam as suas malinhas, vão para a casa dos pais, fazem a cerimônia do Shabat, e o dia de sábado é um dia de descanso em família, onde eles ficam na presença de Deus. O nosso Shabat, irmãos, o nosso Shabat é a mesma coisa. É um dia para nós não fazermos nada, mas Deus não fica em segundo plano, Ele fica em primeiro plano. Ele fica em primeiro plano. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não tem que ter vida própria, não é isso. Mas saiba que quando você sabe que deve fazer o bem e não faz, você comete pecado. Quando o teu pastor, por muitas vezes, fala coisas para você e você insiste em manter a tua vida errada, você comete pecado. Ninguém está vendo, não é roubo, não é assassinato, não é pornografia, não é sexo perverso, não é pedofilia, não é roubar, não é matar, não é enganar, adulterar, mas é pecado, porque você não está fazendo o correto. Deus chega para você e diz assim, por que você não perdoa teu irmão ainda? Por que você não foi falar com ele ainda? E o Espírito Santo está falando com você, e você está virando as costas para Deus, você está na prática do pecado. Então, irmãos, o que a gente está vendo, que o Espírito Santo, ele tem falado com a igreja, de muitas formas, mas a igreja não se converte mais, ela não muda. E aí você vai ler o versículo 20 de Atos 3, ele vai dizer assim, para que os seus pecados sejam perdoados, cancelados, e venham sobre você tempos de refrigério. Todo mundo quer ter vida boa, não quer?
Por que será que algumas coisas não chegaram ainda para trazer frescor à nossa alma? Para aliviar um pouco a nossa carga? Porque a igreja não se converte mais, irmãos. E quando eu falo de se converter, não é de ir para Jesus, mas conversão é todo dia. Todo dia a gente descobre que tem áreas da nossa vida que podem ser aperfeiçoadas, que podem ser mudadas, que podem ser melhoradas. Quantos estão entendendo? Então você não se converteu no dia que você aceitou Jesus. Você está vivendo essa experiência todos os dias, porque uma vez que a palavra do Senhor vai chegando na sua vida, ela vai te levando a viver cada vez mais pertinho da vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela vai te levar para mais perto de Jesus. Então, o Espírito Santo é que gera arrependimento. Sem a ação do Espírito, nós não nos... A quarta coisa, o arrependimento, irmãos, gera 3 coisas. A gente deu exemplo aqui do pastor Augusto Nicodemos. Primeiro, gera confissão. Segundo, assume consequências. Toda pessoa que de fato se arrependeu, ela assume consequência. Então, por exemplo, isso a gente sabe, a gente está no corpo pastoral, às vezes acontece de um pastor pecar. Então a Bíblia diz que se um irmão for surpreendido em alguma falta, nós que somos espirituais, devemos ir admoestá-lo, né? Jesus falou: se alguém errar contra ti, vai entre ti e ele só. Não é para expor para a igreja, é você e ele. Se ele se arrepender, ganhasse o teu irmão. Se ele não se arrepender, você chama uma testemunha. Então você vai com 2 pessoas. Eu vim aqui para a gente conversar sobre aquela situação, tá aqui o irmão junto comigo, nós vamos orar por você. E aí a pessoa diz assim: pastor, eu sei, mas eu não quero. Aí você leva para a igreja e considera aquela pessoa publicana. Não é assim que a Bíblia fala? Então, muitas vezes, irmãos, pastores erram. Você tem visto aí pela mídia, né? Mas, assim como muitos de nós, porque são seres humanos e que podem falhar também, quando às vezes você surpreende, eu já tive essa triste experiência e eu só vi 2 pastores se quebrantarem na disciplina. 2, em toda a minha vida. E um desses pastores foi pego num ato de adultério. E aí ele chorava muito, muito arrependido, e a gente foi conversar. O primeiro foi só o pastor dele, o líder dele. Não, eu errei, eu pequei, papapá, tal. Aí ele falou assim: eu queria pedir um favor para você, esse líder pediu. Eu gostaria que você deixasse o ministério. Dentro da igreja do Nazareno, se um presbítero pecar, ele fica 4 anos no banco. 4 anos no banco. Ele pode voltar daí pelo comportamento dele, tá? Mas ele fica 4 anos no banco. E aí, quando foi pedido para esse pastor, para ele ficar os 4 anos, ele disse assim: não, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso porque eu tenho uma imagem. Eu não posso porque eu sou muito conhecido. Eu não posso porque eu sou uma pessoa que muita gente conhece. Eu não posso assumir isso, não posso ficar no banco. Como é que eu vou ficar no banco? E aí muitas dessas pessoas, e essa pessoa, ela saiu da denominação e ela foi para uma outra, continuou no seu pecado e se perdeu. E hoje nem na igreja mais está. Porque não houve arrependimento. Se nós não tivéssemos descoberto que essa pessoa pecava, ela ficaria pecando o resto da vida dela. Ela só confessou porque ela foi descoberta. Gente, eu aprendi uma coisa com o meu antigo pastor antes de eu pastorear a igreja aqui de Ágape. Ele dizia o seguinte: o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Não há nada escondido que não vá ser revelado. Se tivesse se arrependido, se tivesse chamado um pastor: olha, estou com dificuldade, não precisava falar para a igreja, falasse com um. Se tivesse pedido ajuda, se tivesse confessado, Deus não teria exposto.
Porque aquilo que a gente faz escondido, como Natan falou para Davi, os teus filhos farão a luz do dia, onde todos verão. Então Deus dá a oportunidade da gente se consertar. Deus fala pela sua palavra. Pare com o pecado. Jesus entrou na tua vida, te santificou, e daí todo mundo diz assim, mas não existe maldição para quem está em Jesus. Existe se você continuar pecando. Porque não é porque você chama Jesus para fazer parte da tua vida, começa a dizimar, vem na igreja, que está tudo resolvido. Não, você tem que se arrepender. Irmãos, eu nunca esqueço uma coisa que o meu também antigo pastor dizia, um dos meus antigos pastores. Ele dizia assim, a pessoa quando ela está pecando, ela não olha mais você no olho. O visual dela muda. Ela fica cada vez mais distante de você. Ela se esquiva do teu olhar, da tua presença. E é verdade, irmãos. A gente sabe quando o membro começa a ficar distante com problema. E a gente sabe que tem coisa ali. E às vezes não é coisa grande, irmãos, nem escandalosa como essa que eu contei agora. Vocês nunca vão conhecer essa pessoa, nem vão saber quem é. Então fique tranquilo. Mas eu estou falando de coisas que acontecem. Vocês estão chocados com o caso da Flor de Lis? Será que... A gente não sabe se foi ela, eu não posso dizer que foi ela. Mas quanta coisa foi descoberta? Quanta coisa veio agora para a mídia? Estava lá escondida, irmãos. Vocês acham que Deus fica envergonhado com isso? Não fica. Deus não fica envergonhado. Quantas pessoas que estão no celular, irmãos, fazendo coisa errada e de repente, né? Você nunca mandou uma mensagem para o grupo errado? Hein? E você diz, ih! Então, irmãos, celular hoje é uma manifestação, hein? Toma cuidado. Pensa você tá lá no secreto, irmãos, de repente vem, porque é assim, celular é assim, ó. Ó como Satanás, ele é esperto. Vem um raio assim, um negócio, e você vai clicar para ver, só que você clica e aparece que você está vendo. Isso também aconteceu com outro líder que eu conheço. Ele estava vendo que não devia, falando que não devia, e aí clicou e a conversa dele printou para o grupo de pastores do distrito dele. Pensa! Quem será que fez isso? Hein, meu irmão? Que coragem a nossa, né, de subir aqui de qualquer jeito. Que coragem a nossa de pregar de qualquer jeito, de falar de qualquer jeito. Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, Senhor, me guarde, Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Sonda-me e guia-me por vereda reta, porque eu não quero ser envergonhada, Senhor. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus não quer que a gente continue fazendo. Poderia dar exemplos de mim mesmo. Você continua fazendo isso? Estou falando com você. Para com isso, para com isso. Ele tem vergonha. Ele quer que a gente mude comportamento, mude atitude. Então, irmãos, o arrependimento gera confissão, assume consequência. Qual deveria ser? Não, é 4 anos que eu tenho que ficar? Eu vou ficar os 4 anos. E ele resolve o problema. Porque toda pessoa arrependida, ela quer resolver problemas. Que foi o que o pastor fez. Ele vendeu o carro dele, assumiu a consequência e pagou as dívidas de quem ele tinha roubado. Irmãos, dá bom dia, dá boa tarde para quem você ofendeu não resolve. Você tem que reparar. Isso chama restituição. Não adianta a gente saber que está devendo, que está fazendo e não vai lá resolver o problema. Se tiver que vender um carro, venda, mas pague o que deve. Tem que resolver o problema, irmãos. Homens, se você defraudou mulheres, né? Você tem que consertar isso. Meninas, se vocês fizeram, conserte isso. Feche as portas. Porque quando você olha para Zaqueu, lá no capítulo 19, quando ele foi alcançado, ele disse assim, dou 4 vezes mais aquilo que porventura tem tirado de alguém. Pela lei, ele só precisava dar 2 vezes, ele deu 4. Ele excedeu.
Eu não quero entrar aqui na pregação dos outros. Mas, irmãos, tem que haver resolução de problemas. Isso é arrependimento. Ai, não. Peço perdão para ela e está tudo resolvido. Não, irmão. É para andar a segunda milha. Isso é arrependimento. Até que ponto Deus vai levando a gente, irmãos? Não dá um medo? Você não fica com o coração assim? Deus me guarde, Deus me ajude. O arrependimento, irmãos, não pode ser confundido com sentimento. O arrependimento é decisão, é mente transformada. E o arrependimento é o remédio da vida, tá? Lá em Jeremias 15, quando Jeremias está ali totalmente perdido, porque muitas vezes a gente está pecando, irmãos, porque começa a acreditar nas mentiras do diabo. Aí a gente diz, ninguém me ama lá na igreja, ninguém isso, ninguém aquilo, porque eu sou uma infeliz, porque eu sou não sei o quê, e o diabo está ganhando espaço, e ele está ganhando espaço na nossa mente, e foi assim com Jeremias no capítulo 15, ele vai orar para Deus, e ele diz, Senhor, tu tens visto que eu tenho sido fiel, que eu sempre amei a tua palavra, mas esse povo e não sei o quê, e o Senhor responde para ele, se arrependa. Arrependimento é remédio. Quando Davi é confrontado por Natã, ele chega ali, não pensa que foi 2 dias depois, levou 2 anos para Natã chegar lá. Ele chega e conta uma história de um pastor e tal. Já estou acabando, irmãos, mas eu tenho que terminar isso aqui. E aí Davi diz assim para ele, morra esse homem que fez isso. Vamos matar esse homem que fez isso. Você é homem. Davi não se justifica, porque toda pessoa que tem remorso, ela tem desculpa, ela tem uma justificativa. Não, eu fiz porque o fulano fez. Eu fiz porque todo mundo estava fazendo. Eu fiz porque eu não sabia. Eu fiz porque nunca ninguém me falou que era errado. Davi, ele diz assim, pequei contra os céus e contra o meu irmão. E Deus aceita o arrependimento dele. Porque a primeira coisa com a qual a gente peca, irmãos, a gente peca contra Deus. Toda vez que você peca, não é contra o teu irmão, nem contra você mesmo, é contra o teu Deus. Irmãos, nós precisamos, como a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 15, cair em si. O arrependimento abre a nossa visão. A Bíblia diz, caindo em si, ele viu a sua condição. E então ele disse para si mesmo, pequei contra os céus, pequei contra o meu Pai. Vou voltar e pedir perdão. Quantas pessoas dão sequência, irmãos? E olha o que diz a palavra do Senhor em Números 22. O teu pecado te achará. Aquilo que você deixa de resolver hoje, lá na frente vai te encontrar. Quantos entendem? Então, o Senhor, Ele quer arrancar de você, irmãos. Ele quer arrancar de você cura. A confissão é um bálsamo para a alma ferida. 2 Samuel 24:7, Davi havia pecado novamente. Aí então, o Senhor vem com punição. E ele diz para o Senhor, eu pequei. Não responsabilize ninguém pelos erros que você comete. Eu pequei, eu falei, eu fiz, eu disse, eu. Por meio da confissão, irmãos, impedimos que o diabo nos acuse. Quando nós não nos arrependemos, e agora estou acabando mesmo, produzimos o que é de pior em nós. 3 coisas: orgulho, infidelidade e paixão por nós mesmos, que é o que o pastor falou. Eu não posso assumir. O que vão pensar de mim? O que vão dizer lá na igreja se descobrirem que eu roubo? O que vão pensar de mim se descobrirem que eu tenho esse comportamento, aquele comportamento, aquele comportamento? O que vão pensar de mim? Irmãos, quando você se arrepende, você assume o risco. Porque vocês não sabem que valor tem uma alma arrependida. Por que Jesus não podia batizar os fariseus e os saduceus? Porque ele diz assim, vocês vêm a mim para serem batizados, mas vocês não demonstram fruto de arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? É mudança de atitude.
Mude a atitude. Não faça no bebe quieto, irmãos. Não faça. A minha filha diz que eu tenho olho nas costas. Então, é muito pior, porque a gente às vezes vai assistindo a queda de alguns, né? A gente até dá umas dicas. Mas às vezes a gente fica até intimidado. Mas e se eu falar e a pessoa sai da igreja? E se eu isso e a pessoa não sei o quê? E Deus tem me mostrado assim, que aquilo que eu não faço, Ele faz. Ah, você não quis fazer? Eu faço, filha. Vai ser pior. Você podia ter aliviado a pena. Irmãos, não é tarefa fácil ser pastor, não. Tá? Mas eu estou aqui para dizer o seguinte para vocês, que essa mensagem esquecida, chamada arrependimento, ela é que muda a vida da igreja. Às vezes o Espírito Santo ele não consegue vir, ele não consegue atuar, ele não consegue transformar, porque tem o pecado. E a Bíblia diz que só tem uma coisa que nos separa dele, é o pecado. Os vossos pecados, a minha mão não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação. Então, irmãos, nessa noite, eu queria que você pensasse sobre os teus comportamentos. Sobre aquilo que você tem que fazer e não está fazendo. Sobre aquilo que você tem que mudar e não está mudando. Sobre aquilo que você precisa consertar e não está consertando. Porque Deus nessa noite está dizendo assim, eu estou te dando chances. Eu amo os meus filhos e por isso os disciplino. Não para envergonhá-los. Porque eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho certeza e por isso eu não julgo, seja Flor de Lis, seja qualquer pastor. Se eles se arrependerem, irmãos, eles são dignos de ser restaurados no corpo de Cristo, porque o Senhor não vai desistir deles. Mas se eles não se arrependerem, como aquela figurinha do moço que foi para a prisão e chorava porque estava preso, eles vão chorar lágrimas. A Bíblia diz que Saul procurou arrependimento e não encontrou. Esaú procurou arrependimento e não encontrou. Tem horas que a gente vai procurar arrepender-se e não vai existir mais chance. A Bíblia diz lá em Provérbios 29, acho que 1, o homem de dura serviço por muitas vezes ademoestado, sem que ele se arrependa, virá sobre ele um mal sem que haja cura. Enquanto Deus está falando, irmãos, por mais difícil que seja a mensagem, enquanto Deus está comunicando o querer dele, se lance na vontade dele, se renda à vontade dele, mergulhe na vontade dele, tire as tuas razões do trono e coloque Deus no trono. Nós cantamos hoje à noite aqui, reinar em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Irmãos, nós cantamos muita mentira que a gente não vive. Jesus não está no trono mesmo de muitas vidas. Ele vem, sei lá, 25º lugar da nossa história. Depois que eu fizer isso, e aquele outro, aí eu vou pensar se o Senhor está em primeiro. Mas eu não quero ferir você. Você pode ficar de pé. Eu amo você. Eu quero dizer, como o pastor falou aqui, pastor Eliseu, como Mali sempre fala, que antes dessa palavra falar com você, por mais dura que ela tenha sido nessa noite, Deus falou comigo, olhando para a minha vida e falou assim, Deus, o que tu queres de mim, Senhor? Amém? São 9h45. Vocês dão 5 minutinhos da vida de vocês para vocês olharem para a história de vocês. Deus quer que você pense em coisas que têm te separado dele, coisas que têm vindo à frente. Ele não está aqui para condenar ninguém, ele está aqui para ajudar nessa noite. Ele está aqui para dizer para você, filho, eu estou falando com você essas palavras difíceis porque eu quero muito ver a minha presença na tua história. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Peça para ele abrir nessa hora. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa
tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Quais são as sementes que você tem semeado na tua história? Cada uma delas você vai colher na tua vida. Então, irmãos, a Bíblia diz que aquele que semeia na carne vai colher na carne. Aquele que semeia no Espírito vai colher no Espírito. Mergulhe nisso agora. Peço para o Espírito Santo, Senhor, o que precisa mudar na minha vida? O que eu tenho que deixar nesse tempo? O que tem me separado de Ti? O que tem me distanciado de Ti? Nunca esqueça que o inimigo ajuda a fazer, mas ele não vai esconder. Que Jesus seja a tua fonte. Senhor, nessa noite, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa vir com teu poder de cura, de restauração. Que o Senhor possa nessa noite trazer, Senhor, libertação neste lugar. Porque tem famílias aqui que precisam da nossa mudança para que o inimigo não continue atuando, trabalhando. Nós queremos quebrar os ciclos de derrota, Senhor. Nós queremos, Senhor, mudar a história das nossas futuras gerações. Então, Pai, nós queremos que o santo temor do Senhor venha sobre nós essa noite. Não para trazer dor, porque a tua palavra diz aqui que o povo de Corinto, eles estavam tristes. Paulo estava triste por eles estarem tristes, mas ele sabia que aquela tristeza ia produzir salvação e não morte. Em nome de Jesus, Senhor, vem nessa noite aqui produzir salvação, produzir mudança. O amor de Deus está falando para você. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Deus abençoe teu povo. Continua falando conosco, Santo Espírito.